Hoje a liturgia nos dá uma continuidade de ontem. Primeiro ela nos ensinou a pureza do coração de Jesus. E qual é o antídoto para um coração endurecido? A intimidade com Deus, a amizade com Deus, que nós falávamos ontem. E hoje o Senhor traz o resultado disso. O coração que se endureceu e agora, pela amizade com Deus, foi retornando ao caminho de amizade, se torna como um coração de criança. E aqui Jesus está nos falando do relato inicial. Às vezes parece uma coisa para frente, mas ele está nos remontando, olhar de novo a nossa originalidade. O homem criado por Deus, a sua criatura, foi criado na comunhão original. Comunhão de pureza, de simplicidade, de inocência. E criado nessa comunhão, ele se sentia feliz consigo, com Deus e com a criação. Uma espécie de harmonia interior e exterior. O homem olhava para todas as coisas criadas ao seu redor, aquele primeiro homem, e ali ele se encontrava com a bondade de Deus. Porque Deus, ao nos criar, nos dá bondade, beleza e verdade. Tudo isso é presente em nosso meio. Por isso nós conseguimos, na ciência, na natureza, num lugar como esse, ao nos retirar, sentir a presença de Deus. Porque a bondade de Deus está presente nas coisas criadas. Conseguimos sentir a verdade de Deus. Porque o contato com Deus nos leva a querer encontrar-nos com a nossa própria verdade. E nos dá também a sua bondade. Porque fazer o bem e seguir os caminhos do amor nos levam a uma comunhão original. Então, o caminho da criança que Jesus está nos propondo, está nos dando o caminho de remontar as nossas origens, da comunhão original. O homem precisa aprender de novo a ser uma criatura, a ser dependente de Deus. E aí, olhando para aquilo que Jesus nos traz hoje, deixai vir a minhas criancinhas, eu até citei isso ontem na missa para as crianças no colégio, é o projeto, digamos, podemos chamar assim de projeto PSI, puro, simples e inocente como as crianças. Por que puro? Como Jesus diz, puro é aquele que tem a retidão de coração, é aquele que quer fazer em tudo a vontade de Deus. Puro é aquele que não olha para os seus próprios interesses, mas que ama tanto o Senhor que quer fazer com que o seu coração entre em comunhão com Deus. Essa é a pureza da criança. Porque a criança, às vezes muito sincera, chega e já fala o que pensa, que está no coração, na boca, né? Ela tem essa característica de ter já no seu coração e no seu pensamento aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja. E o Senhor, olhando para essa realidade da criança que fala com sinceridade, quer dar para nós também um coração de criança para obtermos o reino, porque a sinceridade de quem sabe aquilo que quer é também um coração de criança. A pureza está ligada justamente nessa integridade de entender de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos voltar. Saber disso nos dá uma integridade moral, nos dá uma integridade sexual, nos dá uma integridade cognitiva de pensamentos. Saber de quem nós somos, para que viemos, qual o sentido da nossa vida. É um caminho de pureza, porque se conhecer também é a esfera de intimidade que Deus usa para nos amar. O conhecimento de nós mesmos leva a um conhecimento maior da bondade de Deus. Depois a simplicidade das crianças, de ter um coração desapegado, desprendido. O tempo da quaresma, que nós vamos viver daqui a pouco, é um tempo de profunda renúncia e abnegação. Muitas vezes nós temos planos para a quaresma, né? Eu vou tirar uma carne, vou tirar um doce, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Mas o que nós podemos fazer além disso? Porque nós não podemos parar no plano do tirar, da renúncia e esquecer da abnegação. Renunciar, eu posso tirar uma coisa agora e depois eu como. Mas eu preciso me abnegar, porque a abnegação é a morte para os desejos terrenos, para que nasçam as vontades celestes.
no que eu posso me abnegar para que o meu coração e a minha consciência aprenda que eu não sou desta vida, que eu sou do céu. E quem é do céu, como diz no deserto, come o manjar, não come as carnes dos ídolos. Quem é do céu se comporta desta maneira e não daquela. Olhando para esse coração de criança, muitas vezes é preciso ler na nossa vida a simplicidade com que nos relacionamos com o reino de Deus. O reino de Deus é simples. E como dizia São Francisco, porque é simples é difícil de viver. Porque às vezes nós mesmos colocamos complexidade no que é simples. Então veja bem, a abnegação de si está na capacidade da transformação interior das minhas condutas. Ah, padre, eu tenho uma dificuldade muito grande com fulano. Quando fulano abre a boca, dá vontade de passar um arame, para que ele não fale. Ah, eu tenho dificuldade com a pessoa, dá vontade de pegar a orelha dela e arrastar no meio do cascalho. Que bom, é aí que a gente vai trabalhar então. Pega, olha um exercício muito bom. Uma época aí, eu estava com uma dificuldade muito grande de murmuração, de coisas que vinha, né? Falando, meu Deus, como é que eu vou fazer para parar de reclamar? Às vezes não reclama fora, mas reclama dentro, né? A pessoa passa, você já dá um olhar 43. Né? Aquele olhar assim de, você é muito amado por mim, meu coração te acolhe com todo carinho, né? Então, o que nós podemos fazer diante disso? Eu preciso de uma mudança de conduta. Porque o refrigerante, a carne, você fica sem comer, mas depois você se entope dele. Quando termina a quaresma, e fica inchado, né? Então, perceba bem. Eu preciso ser simples a ponto de poder ir contra as minhas vontades, me abnegar. Nessa condição eu pensei, o que eu posso fazer para melhorar? Dizem que é para rezar pela pessoa, né? Então eu peguei, rezei o Espírito Santo, falei, me dê uma dica. E ele me mostrou um barbante, no dom de ciência. Eu falei, mas o que é esse barbante? E aí o discernimento foi, cada vez que eu julgar alguém, cada vez que eu desejar o mal para alguém, eu falar de alguém, eu vou dar um nó no barbante. No final do dia eu vou olhar quantos nós tiver no barbante, vai ser a quantidade de terços que eu vou rezar pela pessoa. Aí você vai pensar muito bem antes de falar da pessoa. O sacrifício, a abnegação. Se eu sou capaz de julgar, eu tenho que ser capaz de rezar também. Se eu sou capaz de não estender a mão, eu tenho que ser capaz de estender a mão. A simplicidade. A simplicidade de olhar pequenas coisinhas do meu dia que eu posso fazer para colocar o reino de Deus mais perto da minha história. E por fim, a inocência. O PSI, pureza, simplicidade e inocência. A inocência é um coração limpo, um coração filial, um coração que ama profundamente Jesus. Como chegar nesse coração? Queridos, a nossa identidade humana, ela passa por dimensões, e a primeira delas é a filiação. Deus nos fez para sermos seus filhos, e nós nos tornamos pelo batismo. A filiação não pode ser tirada por Deus, porque já foi dada, nem pelo demônio, porque ele não tem poder para isso, mas pode ser tirada por você mesmo. Quando nós não nos filiamos ao Senhor, ou fugimos dessa filiação por causa do peso dos nossos pecados. Essa é a crise da humanidade de hoje. Um mundo que não reconhece na figura de Deus um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que é capaz de nos perdoar. E aí nós entramos na filosofia odierna do certo e errado e deixamos o bem e o mal. Muitas vezes nós vamos perguntar, padre, é certo ou errado fazer isso? É certo ou errado fazer isso ou aquilo? Aí eu digo, por que você está tão preocupado em saber se é certo ou errado? Se preocupe se isso ofende ou não o coração de Deus. Então a pergunta é, com isso eu posso fazer o bem ou o mal? E nessa condição de entender em fazer o bem e o mal, eu vou tornando o meu coração inocente. A pessoa inocente é aquela pessoa simples, que ama a Deus, que é escondida, como a criança, né? Mas que não se priva de ser filho. O filho é aquele que se lança nos braços do Pai, que se abandona diante do chamado de Deus. Talvez Deus estava os chamando a muitas realidades hoje. Então é hora também de, na convivência, se abandonar ao que Deus está te chamando, ao que Deus está te pedindo. A condição de filho nos leva para a eternidade, como levou Maria Goretti, que preferiu morrer a pecar, como levou Carla Cutis,
que já no raiar do seu dia se apaixonava pela Santa Missa, pela Eucaristia, pensando o que iria fazer, como iria viver aquele dia a partir da Eucaristia que ele ia receber. O coração inocente deseja se unir totalmente a Deus, como fez o coração inocente daqueles que foram criados no paraíso. Essa é a nossa meta, ser criança para ser puro, simples e inocente. E desejar os desejos de Deus, sonhar os sonhos de Deus, mas acima de tudo, em todos os instantes da vida, raiar e suspirar pelo céu, pela presença de Deus. A criança se abandona, se joga, se lança. E esse é o convite de Jesus para nós. Nos lançarmos como crianças nos seus braços. Tem uma canção da Shalom, né, que diz: como criança nos teus braços eu quero me lançar sem prestar. A condição da criança nos leva a viver isso. Nos sentimos filhos, nos sentimos amados. Jesus quer nos dar essa experiência nesse fim de semana, pelo amor filio, de novo, viver essa experiência da criança que se lança nos braços de Deus. Se permita viver isso, até nós que já vamos um pouquinho mais adiantados, os que já têm o cabelinho branquinho, os que já perderam o cabelo, né, João Lúcio? Mas vamos nos permitir viver como crianças, crianças apaixonadas pelo reino dos céus, crianças apaixonadas pela simplicidade de Deus, crianças que sabem falar Abba, Pai. Que o nosso coração seja um coração que saiba acolher a vontade de Deus e quando Ele pedir de nós alguma coisa que é difícil, nos abandonemos ao seu coração e confiemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.